E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou recursos do Ministério Público Federal para restabelecer a prisão de envolvidos em casos de corrupção no Rio de Janeiro. A reportagem é de Leandro de Souza e traz os detalhes. A sessão da segunda turma começou com a análise de recurso do Ministério Público Federal para restabelecer a prisão preventiva do ex-secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro, Hudson Braga. Ele foi preso em 2016 durante a Operação Calicut da Polícia Federal. No ano seguinte, foi condenado a 27 anos de prisão por envolvimento em esquema de corrupção relacionado a obras da Copa de 2014. O grupo criminoso era comandado pelo então governador do Rio, Sérgio Cabral. Em 2017, o ministro Gilmar Mendes concedeu a liminar no habeas corpus para substituir a prisão preventiva por medidas alternativas, como recolhimento noturno e a apreensão do passaporte. A PGR argumentou que existem elementos suficientes para que seja mantida a prisão preventiva. Não está carente de fundamentação, nem se referiu a fatos que, na época da sua decretação, estavam descontextualizados, ou seja, não tinham contemporaneidade. O contexto criminoso em que se inseriu o paciente foi um contexto de extrema gravidade. Relator da ação, o ministro Gilmar Mendes manteve o entendimento de que não existe justificativa para a prisão preventiva. Nesse ponto, destaco que a jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de que a liberdade do indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, bem como na gravidade do crime ou em razão do seu caráter hediondo. O ministro Edson Fachin divergiu. Para ele, a liberdade do ex-secretário poderia prejudicar outras investigações em andamento. Proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de deixar o país, entrega de passaporte e recolhimento domiciliar no período noturno não funciona, em meu ver, no caso concreto, como dissipadores suficientes do risco concreto a que a tutela cautelar procura fazer frente. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu o voto do relator, enquanto a ministra Carmen Lúcia acompanhou a divergência. Conforme previsto no regimento interno do STF, em caso de empate em matéria penal, prevalece o entendimento que mais beneficia o réu, ou seja, mantiveram o ex-secretário Hudson Braga em liberdade. Os ministros também analisaram outro recurso do Ministério Público sobre uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Desta vez, em habeas corpus favorável ao empresário Gustavo Estelita Pessoa, que havia sido preso em 2018 na Operação Fratura Exposta. Estelita é acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro dentro da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral argumentou que o grupo continuaria a operar o esquema fraudulento, mesmo após a prisão preventiva do acusado. Mais uma vez, o julgamento terminou empatado e prevaleceu o entendimento favorável à libertação do empresário.